Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 1, louvado seja Deus. Eu quero em primeiro lugar agradecer ao Senhor. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero prestar a minha gratidão ao Senhor, porque Ele é muito bom. Ele tem feito grandes coisas, e o que Ele tem feito está muito bom, porque Deus faz as coisas bem feitinhas. A gente aqui não entende, a gente que quer sempre um pouco mais e um pouco melhor, mas o que Deus faz é muito bem feitinho. Lucas capítulo de número 1, eu quero ler o versículo de número 46. Capítulo 1, versículo de número 46 diz assim: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, santo é o seu nome. Versículo de número 50. E a sua misericórdia é de geração em geração, sobre aqueles que temem ao Senhor. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Versículo 52. Depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. Para sempre. Pode fechar a tua Bíblia, ou se você preferir, fique com ela aberta, para você acompanhar de preferência. Queridos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre o cântico de Maria, um cântico de celebração e um cântico de lágrimas. Esse cântico de Maria é um cântico de gratidão ao Senhor, mas é também um cântico de dor. Eu acredito que é um cântico de muitos de nós, não é verdade? Eu sei que muitos que estão aqui nessa noite estão à espera de um milagre de Deus. De uma coisa eu sei, existem muitas pessoas que têm pedido um socorro para Deus, têm pedido um milagre para Ele. Eu sei de pessoas que têm pedido oração, para que Deus venha abrir as portas de emprego, para que Deus venha sarar o casamento que foi ferido um dia, há muitos anos atrás, e não há perdão. Famílias que estão em guerra por causa da vida financeira, dificuldades emocionais, psicológicas, sentimental, problema com os filhos, problema com a sogra, problema com a nora, com o genro, problemas na família, lutas e adversidades que vêm. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de nós que estamos aqui, se não todos, nós que estamos aqui, estamos aguardando uma visitação de Deus nas nossas vidas. Nós não saímos da nossa casa por um acaso. Nós chegamos dentro de um ambiente como este porque nós precisamos de ajuda.
Nós reconhecemos que sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nós sabemos que nós não precisamos de uma religião, nós precisamos de Deus na vida da gente. Por isso nós nos reunimos em torno do nome do nosso Senhor e reconhecemos que sem Ele nós não somos absolutamente nada e ninguém. Eu sei de pessoas que têm consagrado as suas vidas ao Senhor, têm feito jejuns e orações, e têm se dedicado na palavra, a fim de que Deus, de uma maneira extraordinária, visite o seu lar e a sua casa. Quantos pedidos de oração! Nós temos uma caixinha aqui, que nós tivemos o ano passado, salvo engano, tivemos que tirar alguns pedidos de oração, porque não cabia mais. São dezenas, centenas, e por que não dizer milhares de pedidos de socorro, para que Deus visite a sua casa, a sua família. A história nos conta que no cenário de Israel, havia uma profecia que pairava o ambiente. No meio de Israel, em relação às donzelas que existiam ali, as mocinhas de 14, 15, 16, talvez um pouquinho mais, havia uma mensagem, uma profecia, que desde lá do passado, pairava o coração daquelas jovens. Uma profecia que dizia assim: olha, uma donzela, uma virgem conceberá, e dará à luz a um menino, a um filho. Ele será grande, poderoso em obras. O nome dele será Emanuel. Essa promessa pairava o coraçãozinho daquelas garotas, daquelas jovens, ao ponto delas não se envolverem com garotos nenhum. Zombavam da cara delas e diziam: é sério que vocês acreditam nessa profecia? E elas diziam: sim, eu acredito. Então elas consagravam as vidas delas, elas se preparavam, porque elas diziam umas às outras: pode ser que seja eu, a filha ou a mãe do Salvador. Pode ser que seja eu que vá gerar no meu ventre aquele que será chamado Rei, aquele que será chamado de Emanuel, Deus conosco. E a outra dizia: e por que não eu? Por que você? Não, mas é porque eu tenho consagrado a minha vida. E ela dizia: eu também. Então elas se reuniam em jejuns, em consagrações, em busca na presença de Deus, como quem dizia: Senhor, me escolhe, por favor. Senhor, eu quero ser a escolhida para ser útil, para servir o reino. Eu quero ser útil, eu quero ser a escolhida para ser mãe do Salvador. A história nos conta que a oração delas era mais ou menos assim: Senhor, me dê o privilégio. Senhor, me elege para ser, Senhor, o recipiente dessa graça. Senhor, me escolhe, eu quero ser uma escolhida dos céus. O tempo foi passando, aquela profecia continuava pairando no meio de Israel inteiro, de Jerusalém e de toda a cidade, de todo o país. E aquelas meninas iam se guardando para aquele dia, para aquele momento. E não sabiam elas que para ser a mãe daquele garoto, teria que estar muito disposta e abrir mão de muita coisa. Para carregar sobre os seus ombros, ou dentro do ventre dela, o plano de Deus, o menino chamado, ou conhecido por Emanuel, teria que ter muita graça. Ah, se elas soubessem que para carregar o plano de Deus, tinha que ser muito forte. Que para carregar o que Deus havia preparado para uma delas, tinha que ser muito valente. O Evangelho de Lucas nos apresenta o cântico da escolhida, que foi Maria.
Maria foi contemplada, foi elegida por Deus para carregar no seu ventre um propósito, um plano, o Filho de Deus. E Maria está cantando, que foi o texto que a gente leu. Ela diz: a minha alma se alegra, a minha alma engrandece o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Maria, escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Existe um cântico nos lábios de Maria. Existe uma canção de gratidão, de louvor a Deus no coração de Maria. Mas o cântico que está na boca de Maria, e eu quero destacar isso como em primeiro lugar, número 1, o cântico que está na boca de Maria, só está lá, até que ela descubra que a cruz de Jesus, o seu filho, que ele irá carregar, não é uma cruz ortopédica. Só existe um cântico nos lábios de Maria, porque ela foi contemplada. A primeira instância é um cântico de alegria e de exaltação a Deus. Até que, em dado momento da história da vida dela, como ela foi eleita, assim como eu e você que estamos aqui hoje, fomos eleitos pelo Senhor para estar na presença dEle e carregar um plano maior nas nossas vidas. Existe um cântico na boca de Maria até que ela descobre que a cruz que o filho dela tem que carregar, e ela consequentemente vai sofrer muito por causa disso. Aquela cruz não é uma cruz que se molda a ela, mas é ela que tem que se moldar a ele. É Maria que tem que se moldar àquele propósito. A cruz que Jesus, o seu filho, vai carregar, ela não vai fazer os contornos das costas dele. A cruz de Jesus é uma cruz rígida. É uma cruz de madeira, não é de isopor. Ela não se molda, ela não é de pano, de tecido, ela é rígida. E não é a cruz que vai se moldar aos ombros daquele garoto, mas são os ombros dele que tem que se moldar àquela cruz que ele vai carregar. A notícia é boa, Maria, você foi contemplada. No capítulo de número 1, um pouquinho antes do versículo aqui 25 em diante, 26 em diante, o anjo Gabriel vem e diz para Maria: salve graciada. Esse salve não é igual hoje, a rapaziada diz salve, manda um salve lá, não é nada disso. Esse salve aqui é assim: Maria, se alegre, porque você foi contemplada. Você foi contemplada para carregar o Filho de Deus no seu ventre. Eu poderia colocar o meu nome aqui. Você poderia colocar o teu nome aqui. E o anjo Gabriel está dizendo: João, José, Antônio, Pedro. Você foi contemplado para carregar o plano de Deus na tua vida. No teu ventre, no teu interior, Deus começou a gerar algo sobre a tua vida. Fica feliz por isso. Então Maria está sorrindo. A notícia que Maria recebe do anjo Gabriel é uma boa notícia, mas essa notícia é uma preparação para uma prova que virá. Maria foi escolhida para carregar em seu ventre algo muito nobre. E por detrás desse algo muito nobre tem uma conspiração. Existe alguém que está tentando roubar aquela criança, tirar aquele propósito do interior do coração dela, da alma dela. Maria, tem uma boa notícia para você. Porém, é você que terá que se moldar à vontade daquele que te escolheu, e não ele que vai se moldar à sua vontade, Maria.
Deixa eu fazer uma pergunta hoje à noite aqui. Por que é que muitos de nós desanimamos e desistimos e voltamos atrás? Porque a boa notícia foi dada, mas a maioria das vezes ela não é dada por inteiro. A boa notícia não é dada por completo. A cruz de Jesus ainda é real. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E essa cruz não vai se moldar aos teus ombros. Ela não é ortopédica. Ela não é modelável. Ela é rígida. Ela machuca os ombros muitas das vezes. A profecia que existe a respeito do nascimento de Jesus, em relação a uma jovem, uma garota, uma donzela, essa mesma profecia exige que o contemplado seja forte, corajoso e resiliente. Porque para servir a Deus e atender o chamado dele, tem que ser forte, corajoso e resiliente. O que é ser resiliente? É ser entortado e depois volta para o lugar. Já viu aquele vergalhão de aço, aquele ferro que você dobra ele e depois quando você solta ele volta e toma a mesma forma de novo? Esse deveria ser eu e você. Depois de um tempo de luta e de adversidade que você foi torcido, você não pode continuar torcido, entortado. Você precisa permanecer no molde pelo qual Deus colocou você. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite. O cântico de Maria é um cântico de alegria e de gratidão. O cântico de Maria é um cântico do fundo da alma, porque ela foi resgatada. Maria é grata porque Deus escolheu ela. Deus escolheu, contemplou, elegeu ela para um propósito e disse: Maria, você vai carregar no seu ventre o que eu tenho para a humanidade, para que todos saibam o que eu tenho para cada um deles. Mas em breve, esse cântico de alegria se tornará um cântico de resistência, um cântico de lágrimas, um cântico de dor. Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Se eu estivesse lá, eu perguntaria: por que, Maria? Ela diria: ora, ora, eu fui contemplada. O Senhor me escolheu. E eu tenho certeza que ela diria com a boca cheia: o Senhor me escolheu, aleluia. E quem sabe eu diria: Maria, Maria, oh Maria, você não sabe o que está te esperando. Mas espera aí, Maria não sabia? Sabia. A profecia contava toda a história. A donzela, que vai ser contemplada, vai dar à luz a um menino, mas esse menino não vai ser perseguido. Esse menino vai ser judiado. Esse menino vai ser esmagado. Mas Maria está dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Mas Maria, o teu filho será esmagado, cuspido. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Deus visitou a casa de Maria, como visitou a minha e a sua casa. E Ele está dizendo: Maria, tu és bem-aventurada, Maria. Tu és bem-aventurada, Maria. Deus te elegeu, Deus te escolheu, Deus desceu aqui, entrou na tua casa e elegeu todos vocês, Maria. Canta, Maria, pois achastes graça diante de Deus. Maria, canta bastante, aproveita, canta muito, Maria. Canta, dança, pula, aproveita a oportunidade, porque você foi contemplada para ser a mãe do Salvador. Canta bastante, Maria. Salve, graciada, alegre-se. Maria, Deus te deu a resposta que você pediu. Você tanto orou, você insistiu tanto, pediu tanto por um milagre, você queria ser a contemplada de Deus. Pois então, aí está você sentadinha, Maria, contemplada pelo Senhor. Então canta, se alegra. Mas não se esqueça que, a despeito da contemplação,
Ou, apesar de você ter sido contemplado, existe uma responsabilidade muito grande por detrás dessa contemplação. Está disposto a carregar esse garoto, Maria? Porque tem uma responsabilidade que você precisa de assumir. A cruz não vai se moldar aos teus ombros. Ela não é modelável. Muitas das vezes ela é até desconfortável. Está disposta, Maria, a continuar cantando mesmo em meio à adversidade, porque você vai ter que se moldar, Maria. E Maria diz assim para o anjo: eu sou tua serva, Senhor. Cumpra em mim o teu querer. Salve Maria, se alegre, canta muito, porque quem canta, seus males espanta não, quem canta, se prepara para o dia da prova, para o dia da luta, da batalha, canta bastante, para que você se fortaleça, porque a partir de agora, os seus ombros têm que ser quadrados. A igreja precisa de entender isso. A partir de agora, Maria. Mas eu sou tão delicada. Os teus ombros agora precisam de estar enquadrado ou esquadrejado, para que a cruz, para que a luta que virá não te derrube no meio do caminho, Maria. Canta. E Maria diz assim: eu aceito o teu chamado. Cumpra em mim, pois eu sou a tua serva. Segundo lugar, eu gostaria de dizer isso. O cântico de Maria é um cântico de alegria, um cântico de gratidão, de louvor a Deus, um cântico de contentamento, porque Deus respondeu a Maria. Só que essa mesma profecia está dizendo para Maria o seguinte: Deus te respondeu, Maria. Deus atendeu o teu pedido. Bendita és tu entre as mulheres, Maria. Mas lembre-se de uma coisa, Maria: Ele não vai aliviar para você. Não vai ter alívio. O que tiver que ser, vai ser. Vamos falar de você, Maria. Maria, você foi contemplada, mas o que Deus tem para a tua vida está produzindo alegria, muita alegria, mas haverá momentos na tua vida que você vai chorar amargamente, Maria. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Maria, você foi escolhida. Bom, né, Maria? Deus te escolheu, te elegeu, te deu uma responsabilidade. Você vai carregar o Filho de Deus. Você vai ser portadora, uma das portadoras do Evangelho no seu ventre, na sua alma, Maria. Você foi escolhida. Sorria. Se alegre, Maria. Mas eu preciso te lembrar isso, Maria. Lembra da profecia? Ele não vai aliviar para você. Canta, Maria. Por que parou de cantar? Porque você estava tão feliz e agora não está mais. O que aconteceu no meio do caminho? Maria, por que você não canta, Maria? Por que você não glorifica o nome de Deus? Maria, você está disposta, Maria, a ir até o fim? Afinal, você achou graça diante de Deus, ou Deus te escolheu, você foi eleita, contemplada, foi escolhida, por causa do plano divino, Maria. No meio de uma multidão, Deus escolheu você. Deus colocou o dedão em você. Escolheu você para servir a Ele, para carregar o Evangelho dEle no teu ventre, na tua alma, no teu interior. Mas lembre-se, Ele não vai aliviar para você, Maria. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A história nos conta que assim que Maria engravidou, a comunidade começou a falar dela, porque ela não teve relacionamento com ninguém. Ela disse: não, mas o Espírito
Espírito de Deus, o anjo do Senhor me visitou. Se fosse naqueles dias, ia aparecer aquele memezinho dizendo, sei, E Maria dizia, não, eu tive uma visitação de Deus. Deus falou comigo, Deus me revelou, eu estou grávida de Deus, do Espírito de Deus. E as meninas que tanto desejavam e eram amiguíssimas dela, sei, tá. E diz a história que ela foi defamada. Diz a história que ela foi tida como uma mulher que cometeu adultério. Porque ela já estava prometida a José, estava tudo certo. Suas amigas, seus vizinhos, sua família. Os judeus da época diziam, o barbão, sei não. Maria tinha cara de santa, mas olha aí, ó. De quem será? José, hein? José. E o nome de Maria está sendo defamado. Começaram a defamar Maria. Pense na humilhação, uma mulher de Deus. José é um homem de Deus, que foi escolhido pelo Senhor, eleito pelo Senhor, para cuidar do Filho de Deus. Toda Nazaré só tem uma conversa no WhatsApp. Você viu Maria? Mas o que aconteceu? Ela disse que engravidou. Ela disse que um anjo falou com ela, kkkk. E o nome da santa, uma mulher de Deus, está sendo defamado. E Deus disse para ela, Maria, salve. Se alegre, Maria, pois Deus planejou algo tremendo para a tua vida. É tão tremendo que você vai estremecer, Maria. Deixa eu dizer algo para o teu coração aqui nessa noite. O que Deus me trouxe aqui para dizer é que apesar dele te amar muito, tem coisas que você precisa de passar. Apesar dele te amar muito, tem coisas que ele não vai tirar, ele vai permitir você encarar, você sofrer, você passar por aquela adversidade, porque tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, não reclame. Se você ama a Deus de verdade, ele vai te provar nisso. Ele vai testar a tua alma, o teu coração. Canta, Maria, porque o teu filho vai ser famoso, vai muito famoso. Canta, Maria, se alegre, porque o teu filho vai ser muito famoso, perseguido pela polícia, colocado dentro de uma cadeia. Canta, Maria, pois ele vai fazer muitos milagres, mas vai ser caçado como ladrão e mentiroso. Canta, Maria. Por que você não canta, Maria? É porque eu não achei que era assim. Eu pensei que Deus ia pegar leve. Maria, você esqueceu da palavra, você não aprendeu a palavra. A palavra nos ensina que é assim, a profecia vai se cumprir. Maria, canta, Maria, pois o teu filho vai ser desfigurado diante dos teus olhos. Ele vai levar murro na cara, cusparada, tapa, chicotada, paulada. Ele vai ser perseguido. Canta, Maria, porque quanto maior o projeto, maior é a perseguição, Maria. Canta, Maria. E disse o anjo, e disse Maria para o anjo, eu sou tua serva. E eu tenho certeza que naquele período em que Jesus começou a ser perseguido pelos guardas do templo e pelos guardas romanos, Maria acompanhava cada passo do seu filho, de perto ou de longe, eu não sei. E aquela palavra do anjo que ela falou para ele lá dentro de casa, não sei, provavelmente está vindo sobre ela o tempo todo quando ela disse, sou a tua serva, faça em mim a tua vontade, Senhor. Quem sabe Deus olhou para ela e disse, a minha vontade, Maria, tem certeza? Posso mesmo fazer tudo o que eu quiser com a tua vida? Maria, você acha que carregar a presença de Deus não tem consequências? Maria, você pensa que carregar a presença de Deus no seu ventre, no seu interior, não trará para si perseguições? Você se esqueceu que existe uma conspiração contra o reino, contra o plano de Deus, Maria? E Maria diz, eu sou a tua serva.
Eu preciso destacar mais uma coisa aqui hoje. Terceiro lugar. Primeiro, que a cruz de Cristo não é ortopédica. Ela não vai se moldar a mim, só porque eu não estou gostando. Segundo, Deus não vai pegar leve, porque às vezes é necessário. O pai está vendo o filho fazendo bobeira e o pai diz: filho, vem aqui. Filho, senta aqui. Mas o menino é truculento. Filho, senta aqui, filho. Filho, não vai lá não, meu filho. Filho, não faz isso. Meu filho, senta aqui. E de novo, chega uma hora, o pai pega no colarinho dele: filho, senta aqui, filho. Eu quero o teu bem. E põe o dedo na cara dele e diz: não faz isso, porque eu sei onde vai terminar isso. Eu quero o teu bem, filho. Mas o cântico de Maria é um cântico de gratidão, um cântico de louvor a Deus, um cântico de exaltação ao nome do Senhor. E em terceiro lugar, quando Maria diz para Deus: Senhor, eu sou tua serva, faça em mim a tua vontade. Maria está dizendo para Deus: Senhor, eu estou te dando o direito de fazer da minha vida o que o Senhor quiser fazer. É assim com você? Ou você tem concessões? É assim com você? Ou você tem concessões? É assim com você? Você entregou tudo nas mãos do Senhor, ou você não gosta muito do jeito quando Ele fala com você? Eu pensei que Deus ia pegar leve comigo. Eu pensei que no final ia ter chocolate, festa, bombom. Eu pensei que ia ser só luzes, uma maravilha. Maria diz assim: olha, Senhor, faça em mim a tua vontade. Sabe o que Maria está dizendo para Deus? E que é o que eu deveria falar para Deus e agir desse jeito? Maria, Senhor, a partir de hoje, gerencia a minha vida. Senhor, a partir de hoje, seja o gerente da minha vida. Eu não faço nada, a menos que o Senhor me mostre o caminho e me diga o que eu devo fazer. A partir de hoje, não sou eu quem gerencio, mas é o Senhor. Será que nós temos vivido desse jeito? Será que nós temos agido desta maneira diante de Deus? Ou nós temos o nosso freio de mão? Será que nós estamos abertos? Deus tem pedido tão pouco para essa geração. Deus tem pedido tão pouco para essa geração. Deixa eu abrir um parênteses aqui mais uma vez. Eu abro e já fecho ele rapidinho. No primeiro capítulo, tem anjo, tem visitação de Deus, tem boa notícia, tem cântico de alegria. Logo no capítulo 2, já tem perseguição. Top. No capítulo 1 tem gente dizendo: Maria, Maria, puxa, eu te amo, Maria, eu te admiro, Maria, você é minha herói, você é bala, Maria, puxa, eu sabia que era você, eu sabia, Maria, eu sabia. Logo no capítulo 2, as mesmas mãos que estão aplaudindo, estão apontando. Topa? Dá para encarar? Isso é o Evangelho de Jesus. Isso é o Evangelho de Cristo. Tem alegria, tem cântico, e deixa eu usar essa palavra cretina aqui, tem benefício. Vou usar essa palavra nojenta, vai. Tem benefício. Mas logo no capítulo 2, já tem um rei procurando saber quem é o garoto, porque ele quer esgoelar ele. Logo no capítulo 2, já indo para o capítulo 3, tem alguém procurando. Quem é o garoto? Quem é o menino? Porque eu quero esgoelar ele, eu quero matar ele. Já tem perseguição. Você sabia que a maioria das vezes, o milagre que nós tanto queremos de Deus não é bem assim? E às vezes Deus nos dá aquilo que a gente tanto pede, de tanta insistência, mas Ele sabe que não vai ser bom para a gente. Não é o caso aqui, mas eu estou falando de casos específicos,
de pessoas que insistem tanto com Deus uma coisa, ao invés dela dizer: Senhor, a partir de hoje, eu verdadeiramente entrego tudo nas tuas mãos, se vier, se acontecer é porque é de Deus, se não foi porque não era para ser. O que Deus manda eu te dizer hoje aqui nessa noite é que o que Ele tem para a tua vida é muito mais nobre do que aquilo que você tem planejado para você mesmo. A maioria de nós não estamos dispostos a conviver somente com o primeiro capítulo. A maioria de nós só estamos dispostos a conviver somente com o primeiro capítulo. A primeira temporada. Quando entra na segunda temporada a gente desliga, não quero mais, acabou, chega. Muito sangue, muita perseguição, estou fora. Mas nem começou. E tem gente que está na primeira temporada o tempo todo, a vida inteira, e não pula para a segunda temporada. Porque é na segunda temporada, é no capítulo de número 2, que começa a saga. É no capítulo de número 2 que Deus começa a se revelar de uma maneira mais nobre. Maria foi considerada como traidora no meio das suas amigas, dos seus irmãos, dos seus parentes. O filho de Maria tem um nome no SPC e no Serasa. Ele tem a ficha suja. Os caras puxou a capivara dele lá no congresso dos sacerdotes e dizer: esse aqui é herege. Quem é ele? O filho de Maria. Maria, o teu filho é um falso profeta. Estão dizendo que o seu filho é um herege. Estão dizendo que ele é um criminoso, porque ele está cometendo um crime contra o Estado. Então Jesus tem um nome sujo no SPC, no Serasa, é chamado de criminoso, de herege e de baderneiro. E Maria está ouvindo tudo isso. E ela ouve aquela voz, que ela mesma diz lá naquela casinha, eu não sei, no quarto dela, quando ela diz: eis-me aqui, sou a tua serva, cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Por causa de Jesus, Maria está ouvindo os absurdos no vilarejo. Inclusive Maria está correndo o risco de ser apedrejada, porque fala-se a respeito de Maria que ela cometeu adultério, e quem comete adultério tem que ser apedrejado, porque ela gerou um falso profeta. Mas a voz continua soando no coração dela: Maria, canta, Maria. Maria, continua cantando, porque Deus está vendo você. Eu tenho uma palavra para o teu coração hoje à noite aqui neste lugar. A tua dor dói em Deus, sabia? O teu sofrimento dói em Deus. O fato dele permitir acontecer isso não significa que ele não está nem aí. Ele continua cuidando de você no processo. O filho de Maria está sendo chamado de mentiroso, de hipócrita, de filho do diabo. Mas o anjo, a voz de Deus, continua soando no coração dela: Maria, canta, Maria. Canta, Maria, apesar da vergonha que o teu filho está fazendo você passar, Maria. Canta, Maria, continua louvando a Deus, Maria. Continue glorificando o nome de Deus, porque todas as coisas estão no controle das mãos do Todo-Poderoso, Maria. A tua dor dói em Deus. As tuas lágrimas tocam o coração de Deus. Mesmo que Ele não alivie para você, porque não vai fazer bem se Ele aliviar. Ele sabe o que Ele está fazendo. Eis aqui uma fé que merece elogios. Uma fé que não volta atrás. Uma fé que não deixa de cantar. Eis aqui uma fé que merece ser lembrada. Eis aqui uma fé que está em falta. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que Deus, o Senhor, colocou no meu coração para a tua vida.
Continue cantando. Não pense que vai ter alívio não, Maria. Porque nós estamos no fim, estamos indo a caminho do fim. Tem uma fé que nós precisamos no dia de hoje. O próprio Cristo disse, porventura, quando o Filho do Homem vier nas nuvens, será que ele vai encontrar fé na terra? Por isso que a Bíblia Sagrada diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Deus te abençoe. Aplauda Jesus, porque Ele é bom.